vamos ver também a opinião 64. E vamos ouvir a opinião de Mardélio Couto, repórter direto de BH. Algum mineiro? Algum mineirinho. Mardélio Couto, quem você elegeria? Primeiramente, boa tarde, depois a informação, mas quem você acha que deveria estrear a vacina no Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Oi. Boa tarde, Yuri, Bruna e também Isabel. Boa tarde também, ouvinte da Rádio Bandeirantes. É uma dúvida, hein? Tem muita gente que merece aí. Eu acho que o doutor Drauzio Varela teve um trabalho importante e também o cientista, o Átila Yamarino, né, que teve um trabalho importante de divulgação científica nas redes sociais. São duas pessoas que me vêm à mente assim rapidamente, são esses dois. Verdade. Tem a Natália Pasternak também, mas tanto a Natália quanto o Átila, eles são jovens, Eu né? acho que eles nem aceitariam, justamente por eles serem jovens, Então, né? Mas são nomes que vão ficar como legado aí de pessoas que ajudaram muito a gente a entender, afinal de contas, o que estava se passando com o mundo em relação ao coronavírus. A ideia é boa. E quem não vê a hora da vacina também são os mineiros, principalmente da capital BH, né, Mardélio? Já que muitos comerciantes começaram uma segunda-feira de forma diferente, né? É isso, Yuri. Por aqui, os ânimos exaltados, inclusive, né? Belo Horizonte voltou à fase mais restritiva. Estamos uma fase antes do lockdown. Pior que a situação que Belo Horizonte se encontra neste momento era só o fechamento total. Estamos na fase mais restritiva. Belo Horizonte regrediu e regrediu muito. Hoje, o primeiro dia, restrição do comércio, apenas o serviço essencial pode funcionar em Belo Horizonte. Então, tudo que estava aberto voltou a ficar fechado. Funcionando hoje apenas serviços essenciais, como farmácias, supermercados, lanchonetes, farmácias. Isso impacta muito, Bruna, Isabel e Yuri, no comércio de Belo Horizonte, porque não estamos falando de uma capital qualquer, estamos falando de Belo Horizonte, que é a capital brasileira dos bares. Tem uma vida boêmia muito acentuada. Belo Horizonte, boa parte da economia é fundamentada nesta boemia, muitos estabelecimentos, é a capital dos botecos. E agora, fechamento dos estabelecimentos. Havia uma restrição de horário em relação às bebidas alcoólicas. Agora, não existe essa restrição. Não pode vender bebidas alcoólicas e consumo no local em nenhum momento. Então, os bares estão fechados nesse início de noite aqui em Belo Horizonte, na capital brasileira dos bares. Hoje teve protesto por aqui. 600 comerciantes de vários segmentos protestaram em frente à sede da Prefeitura de Belo Horizonte contra as medidas de restrição impostas pelo prefeito Alexandre Calil. Muitos comerciantes estão indignados. E acredite, também teve muito desrespeito aqui em Belo Horizonte. Apesar da multa de R$18 mil que comerciantes podem receber em caso de violação, de desrespeito a esse decreto, teve quem se aventurasse. Vários estabelecimentos deixaram a porta ali entreaberta, aquele jeitinho mineiro, sabe? A porta cerrada e o cliente entrava por debaixo da porta ali para dentro do estabelecimento. O pessoal deu um jeitinho. E isso não estou falando em bairros afastados, não. No coração de Belo Horizonte, na região central, o pessoal deu um jeitinho ali, se arriscando a tomar essa multa de R$18 mil. Nossa. Teve esse protesto hoje pela manhã. Na sexta-feira também ocorreu um protesto aqui em Belo Horizonte dos donos de academias. As academias voltaram a fechar aqui na capital dos mineiros. Atualizando, eu recebi aqui agora os números atualizados em Belo Horizonte. A ocupação de UTIs, 86,5% das UTIs exclusivas para a Covid-19 estão ocupadas em Belo Horizonte. Esse é o nível vermelho. Estamos próximo dos 90% de ocupação em relação aos leitos de UTI. Desde o início da pandemia, mais de 70 mil pessoas testaram positivo para o coronavírus. Em relação às mortes, 1.956 pessoas já perderam a vida por causa do coronavírus aqui na capital dos mineiros. Isabel, Bruna e Yuri, volto com vocês. O Mardélio, fiquei com uma curiosidade. As praças e até mesmo o zoológico, eles escaparam desse decreto do Calil? Tá tudo aberto em relação a isso? Da primeira vez não foi assim, né? Não escaparam não. As praças estão funcionando, mas os parques, zoológico, tudo fechado. Apenas serviços essenciais podem funcionar em Belo Horizonte. Não é ainda um lockdown, como dizem, como ocorreu na Itália e também em outros países, que as pessoas são proibidas, inclusive, de ficar na rua, né? O lockdown, no sentido específico da palavra, a pessoa só pode sair para ir ao supermercado ou à farmácia, né? Eu conversei recentemente, no auge da pandemia, na verdade, conversei com um mineiro que morava na Itália, ele explicava como que funcionava lá, a pessoa só podia sair para ir à farmácia, ao supermercado
ou trabalhar em uma atividade essencial com uma autorização do poder público. Isso não está ocorrendo em Belo Horizonte. A pessoa pode, por exemplo, ir a uma praça pública que está aberta, mas parques estão fechados, só atividades essenciais aqui em Belo Horizonte. Os comerciantes estão bem irritados, Abel, Bruna e Yuri, porque tem uma polêmica em relação à ocupação dos leitos de UTI, porque ocorreu um fechamento de leitos de UTI. Esse é o principal argumento dos empresários para criticarem o prefeito Alexandre Calil. Só que isso tem uma explicação. A prefeitura da capital aqui dos mineiros está tentando contratar profissionais e não está conseguindo. Porque muita gente imagina que é só a liberação do leito, um leito com respirador. Não, precisam de profissionais para trabalhar nesse local. E a prefeitura não conseguiu manter o número de profissionais lá do auge da pandemia e não está conseguindo contratar. Por isso, teve que fechar alguns leitos. E Belo Horizonte voltou a ter demandas para outras doenças. Então, ocorreu também um remanejamento de alguns leitos exclusivos para a Covid-19 para atender pessoas com outras doenças. Por isso, aparentemente, fica parecendo que ocorreu um fechamento porque a prefeitura quis, mas não é isso. Teve um fundamento. Não estão encontrando profissionais para atuarem nesses leitos e também o remanejamento, porque a vida continua, né? Isabel, Bruna e Yuri, pessoas se acidentam, pessoas levam facadas, levam tiros. Essas pessoas precisam também de atendimento em UTIs. Por isso, inclusive, o pedido dos especialistas, né, para as pessoas não se ficarem expostas ao vírus e não superlotarem também os hospitais com outras doenças, porque o hospital precisa atender pessoas para outras doenças além da Covid-19. Mardélio Couto aqui conosco, ao vivo de BH. Mardélio, obrigada, bom trabalho para você. Muito obrigado, um abraço para vocês e para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até a próxima.